Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 96 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 96. A queda de Jericó. Leituras do dia. Josué 5 a 6, Atos 6, Salmo 22. Leitura de Josué 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam perto do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e circuncida 2ª vez os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, fora circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se consumir toda a nação dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor jurou que lhes não havia de mostrar a terra que, com juramento, prometera a seus pais, daria a nós, terra que mana leite e mel. Porém, em lugar deles, levantou a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a todo o povo, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que se chamou aquele lugar Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra, pães asmos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do produto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem com a sua espada desembainhada na mão. E foi-se Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: Descalça os seus sapatos, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Leitura de Josué 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias.
7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Será que quando tocarem a longa buzina, ouvindo vós o som da buzina, todo o povo gritará com grande voz, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e os que estiverem armados passem adiante da arca do Senhor. E aconteceu que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro adiante do Senhor passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam tocando as buzinas. Porém, Josué dera a ordem ao povo, dizendo: Não gritareis, nem se fará ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, fez ele rodear a arca do Senhor, a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro adiante do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam tocando as buzinas. Assim, no 2º dia, rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao arraial. E assim fizeram por 6 dias. Ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que ao 7º, tocando os sacerdotes as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade e tudo quanto nela há será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa do anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro serão consagrados ao Senhor, e entrarão no seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou com grande voz, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente, e tomaram a cidade. E totalmente destruíram a fio de espada tudo quanto havia na cidade, homem e mulher, jovem e velho, até o boi e ovelha, e jumento. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Ide à casa da mulher prostituta, e tirai de lá aquela mulher e tudo o que tem, como lhe tendes jurado. Foram, pois, os mancebos, espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a todos os seus irmãos, e a tudo o que tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto nela havia, queimaram a fogo, tão somente a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Josué, pois, deixou com vida a Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e a tudo o que tinha, e habitou ela no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondeu os mensageiros que Josué enviou a espiar a Jericó. Naquele tempo, Josué fez este juramento, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito, a fundará, e com a perda de seu filho mais novo, lhe assentará às portas. Assim era o Senhor com Josué, e sua fama correu por toda aquela terra. Leitura de Atos 6. Naqueles dias,
multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles eram desprezadas no ministério cotidiano. E convocando os 12, os apóstolos disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, e orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram homens que dissessem: Ouvimos este homem proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram testemunhas falsas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como de anjo. Leitura de Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Meu Deus, clamo de dia e não me ouves, também de noite e não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que o livre, que o salve, pois nele tem prazer. Sim, tu és o que me tiraste da madre, o meu segurança, sobre os seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o ventre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abrem contra mim sua boca, como leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou como caco, e a língua se me pega ao paladar. Tu me levaste ao pó da morte. Pois cães me cercaram, o ajuntamento de malfeitores me cingiu, traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em meu auxílio. Livra a minha alma da espada e a minha predileta do poder do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me e livra-me dos chifres dos bois selvagens. Então declararei o teu nome a meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o,
e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra estão em prosperidade comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também aquele que não pode preservar a sua alma. Uma posteridade o servirá, falará do Senhor à geração vindoura. E anunciará a sua justiça ao povo que nascer, dizendo: Ele o fez. Pontos principais. Josué 5-6. O povo é circuncidado em Gilgal, sinal da aliança, celebra a Páscoa e o maná cessa. Josué encontra o príncipe do exército do Senhor, que lhe ordena: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Deus dá a estratégia para a conquista de Jericó: rodear a cidade em silêncio por 6 dias, e no 7º dia, rodear 7 vezes, tocar as buzinas e gritar. Os muros caem milagrosamente. Apenas Raabe e sua família são poupados. Jericó é destruída e amaldiçoada. Atos 6. Por causa da murmuração sobre o auxílio às viúvas, os apóstolos instituem o diaconato. 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, são escolhidos para servir às mesas, enquanto os apóstolos perseveram na oração e no ministério da palavra. Estevão, cheio de fé e poder, realiza sinais. Seus opositores não podem resistir à sua sabedoria, mas o acusam falsamente de blasfêmia. Levado ao sinédrio, seu rosto parece de anjo. Salmo 22. Salmo messiânico que descreve os sofrimentos de Cristo. Começa com o clamor da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Descreve zombarias, traspasseamento das mãos e pés, repartição das vestes e sorte sobre a túnica. Termina com vitória: declararei o teu nome a meus irmãos, todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a queda de Jericó pela fé e obediência, a instituição do diaconato e o testemunho de Estevão, Atos 6, e o salmo messiânico do sofrimento e vitória, Salmo 22. Reflita. A estratégia de Deus. A conquista de Jericó não dependeu de força militar, mas de obediência a uma estratégia aparentemente absurda. Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando seus caminhos parecem contrários à lógica humana? Silêncio e obediência. O povo ficou em silêncio por 6 dias. Às vezes, Deus nos chama a esperar e a confiar antes de agir. Você tem aprendido a calar e confiar no tempo de Deus? O grito da vitória. No 7º dia, o grito fez os muros caírem. Há momentos para o silêncio e momentos para proclamar a vitória. Você sabe discernir o tempo certo para cada coisa? Raabe e o cordão escarlate. Raabe foi salva pela fé, e sua casa foi marcada pelo cordão escarlate. Isso aponta para a salvação pelo sangue de Cristo. Sua vida está marcada pelo sangue de Jesus? Serviço e palavra. Os apóstolos não abandonaram a oração e a palavra para servir às mesas, mas delegaram o serviço. Isso nos ensina sobre a importância de cada dom e função no corpo de Cristo. Você tem exercido seu dom com fidelidade? Homens cheios do Espírito. Os diáconos foram escolhidos por serem cheios do Espírito e de sabedoria. Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo diariamente? Estevão, o mártir. Estevão foi fiel até o fim, e seu rosto brilhava como de anjo. Em meio à oposição, sua paz e sabedoria eram inabaláveis. Você tem mantido a paz e a mansidão quando confrontado? O clamor da cruz. Salmo 22. Jesus citou o verso 1 na cruz. Ele experimentou o abandono para que você nunca fosse abandonado.
Você já compreendeu a profundidade desse amor? Traspassaram as mãos e os pés. O Salmo descreveu profeticamente a crucificação séculos antes de ela existir. Isso nos mostra a fidelidade e a soberania de Deus. Você confia que a palavra de Deus se cumpre integralmente? Repartiram minhas vestes. O Salmo se cumpriu literalmente, quando os soldados repartiram as vestes de Jesus, em Mateus 27:35. Nada escapa ao controle de Deus. Você confia que Deus está no controle, mesmo nos detalhes mais dolorosos da sua vida? Declararei o teu nome a meus irmãos. Apesar do sofrimento, o Salmo termina com louvor e testemunho. Você tem louvado a Deus mesmo em meio às dificuldades? O sofrimento não tem a última palavra, a vitória tem. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.